Os smartphones ou as mídias sociais estão realmente nos adoecendo? Olá, eu me chamo Lucas, sou psicólogo clínico e faço bastante vídeo aqui mais prático, né, com algumas dicas e instruções e técnicas para gerenciamento de ansiedade, em outros problemas no âmbito psicológico que você pode ter. Mas nesse vídeo aqui, ele é um vídeo um pouco mais filosófico, embora tenha algumas questões práticas ao final dele, para a gente discutir sobre esse tema, né? Discutir se realmente os smartphones ou a mídia social realmente estão nos adoecendo, estão nos deixando mais depressivos, mais ansiosos. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. E para isso eu queria te convidar a ver aqui a minha tela, que eu vou fazer uma pequena e rápida apresentação aqui para você. Então, ó, a pergunta então, se o smartphone ou as mídias sociais realmente estão nos adoecendo, né? A primeira coisa, aí eu comentei com você, né, que esse é um conhecimento um pouco mais filosófico, e a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é que que não as coisas, não são as coisas, escrevi errado aqui. Ou seja, não são as coisas que adoecem o ser humano necessariamente, né? Não é o ambiente que necessariamente nos adoece. Tá? Eu vou até trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o dinheiro. Muita gente, talvez você possa ser alguém que julga que as pessoas, sei lá, o dinheiro corrompe. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, né? O dinheiro corrompe o ser humano. Será que, ou seja, o dinheiro seria o problema da humanidade? Hã? Porque o dinheiro atrai mais vaidade, mais inveja, né? O dinheiro ele transformaria o homem, né? Dizem, tem um ditado que basicamente você quer conhecer um homem, você dê poder a ele ou dê dinheiro a essa pessoa, porque ela vai ser realmente, né, mais autêntica, digamos assim. Então, será que o dinheiro transforma o ser humano? Né? Ou será que ele só expõe algo efetivamente que as pessoas já possuem e o dinheiro possibilita que isso aflore, né? Da mesma forma, as drogas. Será que as drogas elas são os problemas? Ela é causadora de problema? É claro, obviamente que ela causa problemas, que inclusive as listas, né? Como o álcool, por exemplo, traz bastante prejuízo. Mas a questão é, será que as drogas causam problemas? Né? Será que as drogas acabam com o ser humano? Ou será que o ser humano, e aqui é interessante, né, possui certas fraquezas das quais ele acaba utilizando as drogas? Né? E a gente vai falar, eu vou comentar aqui mais à frente, né, a conclusão é que hoje, atualmente, não é que as drogas causaram um problema. Não é que o celular, as mídias sociais causam um problema. É que hum, o grande questão hoje é que está muito acessível as mídias sociais, né? Se antes para a gente poder, sei lá, conversar com pessoas, a gente tinha que ir até elas, hoje a gente manda uma mensagem rapidinho. Se a gente quisesse saber da vida de pessoas alheias, a gente precisaria, sei lá, ter muito mais. Ou seja, isso está muito de fácil acesso, né? Inclusive acesso a drogas também, né? Sejam lícitas ou ilícitas. Então, aí, quanto mais acessível as coisas estão, mais fáceis elas estão de serem realizadas e mais autocontrole nos demanda. E aí que está um ponto. A minha hipótese, a minha ideia em relação a isso, se as mídias sociais realmente estão adoecendo as pessoas, eu acredito que as mídias sociais, essa facilidade que hoje nós temos, de acesso à mídia social e celular, principalmente o Wi-Fi, né? O Wi-Fi possibilitou que a gente acessasse a internet de qualquer lugar praticamente que você tiver, né? Então, acaba que isso só, na minha visão, só escancara uma fraqueza, uma questão humana que está muito posta aí, e está muito clara, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vão criticar o capitalismo, né? Esse modelo econômico que a gente tem hoje, que visa, de certa maneira, o lucro, mesmo gerando prejuízo para outras pessoas, né? As propagandas. E aí eu sempre questiono assim, cara, não é necessariamente o capitalismo ou os empresários que são malvados. É que não é que eles criam desejo nas pessoas, embora façam isso, né? A questão é que as pessoas, de certa maneira, ou as empresas e os marqueteiros, né? As empresas de marketing e tal, elas utilizam dessas fraquezas do ser humano, desses anseios,
essas expectativas de se sentirem importantes, né? De serem diferenciados, de serem exclusivos. Tanto que a palavra exclusividade, requinte, né, são muito utilizadas, né, embora não só de maneira é, falada, né, mas toda de maneira experienciada e tal, através de imagens também. Isso leva as pessoas de certa maneira, a tomarem decisões de compra, né? Então, será que o capitalismo ele realmente faz com que as pessoas comprem mais? Ou será que, ou será que as empresas apenas utilizam a fraqueza do ser humano, né? Desses desejos e anseios que o ser humano tem, e aí acaba por. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Aí acaba. E, 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 e aí a gente acaba pondo a culpa no capitalismo, nas propagandas, nos marketings, né? E tal. Mas enquanto nós deveríamos pensar enquanto nós mesmos, principalmente a nós mesmos e enquanto sociedade, como é que a gente cria certas condições para que os seres humanos sejam menos vulneráveis, para que os brasileiros, jovens e tal, sejam menos vulneráveis a essas armadilhas, digamos assim, né, que existem. É claro que diminuir as armadilhas é importante, com certeza, né? Até porque grande medida do nosso comportamento a gente não tem muito controle, tá? Mas antes disso, eu imagino ser importante também, ou pelo menos concomitantemente, fazer um fortalecimento, porque não adianta nada você ficar excluindo, você ficar proibindo as pessoas, porque aí pode, inclusive, criar o efeito inverso, né? É como um pai que proíbe o filho de, sei lá, de ver mídia social, por exemplo, ou sei lá, de ter acesso a conteúdo pornográfico. Mas aí o que vai acontecer às vezes é que aquele menino vai criando expectativa, curiosidade e tal, e aí ele vai por trás, do pai, né? Enquanto poderia ter a orientação dele, ou enfim, conversar mais sobre isso, essa proibição às vezes faz com que realmente gere esse comportamento né, de esconder, de mentir, coisas nesse sentido. Então, em relação às mídias sociais, elas são só mais um mecanismo, né, que foi desenhado, que foi projetado para que as pessoas deem atenção a isso, para que a atenção delas, o desejo delas de estarem na mídia social se torne em dinheiro, se vire, né, se gere dinheiro para as empresas. Que no final das contas, a maioria das empresas são nesse quesito, né? Tem um livro muito interessante, eu estava falando aqui sobre a questão de acesso, né? Ou seja, quanto mais acesso a gente tem, mais fácil é o comportamento. Então, tem um livro que chama Nação Dopamina, que é um livro acho que vendeu bastante, é de uma psiquiatra americana, e ela fala isso sobre a legalização das drogas. Isso acabou mudando um pouco a minha percepção sobre a legalização das drogas. Ou seja, quanto mais acessível é um tipo, por exemplo, a própria conteúdo pornográfico, por exemplo, né? Por que hoje tem um consumo muito maior? Porque tem muito mais acesso, tem muito mais facilidade, né? Então, assim, não é porque o ser humano está mais vulnerável sexualmente, não, né? E isso é interessante. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre mídia social, a mídia social realmente, por que as pessoas acessam mais mídia social? Olha só que interessante. A gente poderia fazer isso com mídia social, poderia fazer com conteúdo pornográfico também. Então, a mídia social, ela aproveita, né? Então ela está mais acessível. Mais acessível. Aí cara, isso aqui, cara, funciona para, né, esse mecanismo aqui funciona para quase. Eu vou fazer em formato circular aqui. Funciona para quase todo tipo de situação, velho. Então, aí o que acontece? O fato das mídias sociais estarem mais acessíveis faz com que as pessoas também tá, tenham mais acesso. Ou seja, tenham mais acesso. Não, elas estão mais acessíveis, tenham mais acesso. Não, elas acessem com maior frequência. E o fato delas acessarem com maior frequência, olha o que causa. Aí que tá a parada aqui, ó. Aí que tá o negócio. Reforça o comportamento, né? E intensifica. Ou seja, isso aqui retroalimenta. E aí isso aqui fica meio que se retroalimentando, cara. Então,
Vamos pensar ou seja, na verdade, ou seja, porque existe um elemento da mídia social que elas meio que condicionam, talvez você já tenha ouvido falar, que elas. E o conteúdo pornográfico também é muito claro disso, né? Então, quanto mais você tem acesso, mais parece que você vai querer. Inclusive, as drogas também é parecido. Então, quanto mais acesso você vai tendo, mais parece que você vai desejar aquilo. Quanto mais você compra compulsivamente, mais parece que você vai querer aquilo. Né? Então, quanto mais você vai fazendo isso, mais parece que você vai tendo essa necessidade, essa expectativa, né? E parece que mais o seu cérebro vai criando. Uh, é como uma pessoa que está utilizando droga e meio que ela fica. Meio que ela fica. Tem um nome, né? Aumenta o grau ou seja, aumenta a quantidade que você precisa ingerir para você ter aquele tipo de recompensa, né? A tolerância, aumenta nosso nível de tolerância e a gente precisa de mais. Então, quanto mais eu acesso, então quanto mais acessível está, ou seja, a gente cria um ambiente de acessibilidade. Aí eu vou lá e acesso com maior frequência. Por quê? Porque está mais acessível. O momento em que eu acesso com maior frequência, o que acontece? Eu reforço o comportamento e eu faço com que o meu cérebro, ele diga assim, o cérebro, quando eu estiver entediado, lembre-se que tem as mídias sociais para me alegrar. Quando eu estiver entediado, quando eu estiver triste, lembre que tem as mídias sociais. Então isso reforça, intensifica, ou seja, isso cria, faz algumas modificações no cérebro lá, né, em termos de neurotransmissor e tal. Aí há algumas explicações aí dos neurocientistas, mas que vai fazer com que eu modele o cérebro, para eu buscar mais isso ainda. Né? E aí eu vou acessando com mais frequência, eu vou buscando com mais frequência, aí eu entro nesse ciclo aqui. Tá? Até que eu fique sendo um cara que eu tenho ou seja, quanto mais eu acesso, mais vontade eu tenho. É como se fosse isso. Né? Quanto mais vontade eu tenho e mais acessível é o negócio, mais tempo eu acesso. Você entendeu a escalada ou não? Então, isso reforça, intensifica. Eu poderia até colocar um outro negócio aqui, mais vontade. Tá. Sacou? Mais vontade de acessar dá. E aí, isso aqui liga pra cá. Aí eu acesso com mais frequência. Isso aqui reforça o comportamento. Isso me dá mais vontade. E aí acaba se tornando mais um ciclo meio que vicioso mesmo. Tá? Ou seja, mais. A gente chama de. Né, quando a ansiedade ela se torna generalizada, né? A gente fala sobre isso. Tipo, ela vai se generalizando porque mais situações você vai utilizando dos comportamentos evitativos, né? Enfim, dos comportamentos que têm a ver com ansiedade. Né? Então aqui, mais situações você vai utilizar a mídia social como um artifício. Estou lá no... Tá vendo que começou filosófico, agora tá prático, né? Estou lá na minha consulta médica. Eu vou acessar aqui minha mídia social. Pô, eu poderia estar conversando com a pessoa, eu poderia pegar uma parada para ler, né? Poderia fazer uma prática de mindfulness. Não, mas eu estou aqui. Então, estou no ônibus, vou entrar na mídia social. Acabei de entrar no elevador, estou meio desconfortável com as pessoas que estão aqui, vou entrar na mídia social. Então, esse comportamento ele acaba se generalizando para várias situações em que antigamente você não utilizaria. Tá? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque as pessoas não necessariamente elas se tornam. Aí, mais uma vez, não é a mídia social que gera isso. Você vê que eu coloquei vários outros exemplos. Né? A bebida poderia entrar nessa mesma coisa. Ela se torna mais acessível, aí faz com que a gente acesse isso com mais frequência, faz com que isso reforce o comportamento e intensifique, faz com que a gente dê mais vontade, ou seja, mais. E aí, olha só, né? Ou seja, você acessa isso com mais negócio, e aí olha o que acontece. Você tem aqui, ó, mais situações, amplia o número de situações que pode utilizar, né? Sei lá, ou utilizar ou executar o comportamento. Ou seja, se antes você só bebia, né, quando o seu time jogava, aí agora você bebe também quando você tá meio boladão lá com
seu pai ou com sua mãe, sei lá, entendeu? Se antes você usava mídia social só, sei lá, de noite, quando você chegava em casa, estava entediado. Agora você usa de manhã quando você acorda também. Então, amplia o número de situações em que você utiliza, ou seja, se generaliza, cara. Porque você tem mais vontade. E aí, às vezes, você não supre aquela vontade sua só de noite. Agora você precisa de mais vezes. Você tá entendendo como é que expande a parada? Então, esse é um comportamento bem típico da ansiedade, né? Esse é um fluxo que acontece muito. A gente percebe isso na ansiedade, aí percebe isso na procrastinação e outros comportamentos também. Então, as mídias sociais, elas são, basicamente, para a gente finalizar esse vídeo aqui, né, essa explicação, são desenhadas então para atender essas expectativas dos seres humanos, né? E aí, por exemplo, eu coloquei algumas aqui, ó, novidade. Então as pessoas às vezes querem entrar porque elas estão entediadas, elas querem ver se. E não só que elas querem ver, olha só que interessante, né? Por que esse ciclo aqui funciona? Explicando um pouco mais desse ciclo aqui. Porque às vezes a pessoa entrou, e isso acontece comigo até. Às vezes eu entrei no Instagram para postar uma parada, aí aparece uma novidade, aparece um vídeo, aparece alguma coisa. Aí o que o nosso cérebro faz? Ele reforça. Então, sempre que você quiser acessar alguma novidade, se você quiser alguma coisa diferente no seu dia, acessa lá o negócio. Aí o que acontece? Dá mais vontade e você acaba acessando em outras situações que você não acessaria. Então você nem acessava a mídia social por novidade, mas a própria mídia social te mostrou que você pode ter novidades aqui também. Fofoca, diminuir o sofrimento, reconhecimento social também, né? Então, diminuir o sofrimento. Você tá mais sozinho, por exemplo, aí você tende a acessar mais. Você tende a estar triste, aí você acessa para ver se consegue, né, ter alguma alegria. Vergonha ou desconforto, você está em uma situação que está desconfortável e tal, você meio que acessa como uma forma de você diminuir essa necessidade de você interagir com as outras pessoas ou de você agir de uma maneira, sei lá. Às vezes tá até com uma vida sem graça, né, ou chata, e aí você acessa para ver se dá algum ânimo na vida. Então, a conclusão minha, né, e eu não sei se você concorda, coloque aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda, é que as pessoas buscam algo, né, na verdade, para serem independentes. Né? Na verdade, essa aqui não foi uma conclusão 100% boa, mas assim, eu acho que as pessoas buscam algo para serem independentes. Ok, pode ser, tá? Aqui, por isso que eu tô falando, aqui é uma questão filosófica, tá? Filosófica. Aí você me diz se você concorda com essa afirmação aqui, visto todo esse vídeo aqui, tá? E aí o mundo, ele só escancara as limitações e as fraquezas do ser humano. Então, por isso que eu acredito muito que a psicologia, eu enquanto psicólogo, eu acredito que a psicologia ela tem uma função social. Sabe qual é essa função social? Fortalecer. Fortalecer o psicológico das pessoas. Pessoas para viverem vidas mais felizes, realizadas e assim tá, né? Mas basicamente é fortalecer o psicológico das pessoas, para que as pessoas tenham um pouco mais de controle, cara, nas suas decisões, nos seus processos na sua vida em geral. Então eu acredito muito nessa função social aqui. Então sempre nas minhas análises, nas minhas questões filosóficas, eu vou sempre olhar para essa área, né? Para esse ponto, tá? Mas o que está sob o meu controle? Né? O que a gente pode fazer? Ou será que a gente tem que ficar esperando que a sociedade mude? Né? Que um governo chegue lá e diga que não pode ter mais mídia social. Não pode ter mais conteúdos pornográficos na internet. Não pode ter. Sabe, será que a gente vai precisar de uma entidade externa para controlar o nosso ambiente a fim de que nós diminuímos comportamentos prejudiciais à nossa vida? Ou será que nós não podemos adotar determinados tipos de comportamentos e posturas que contribuem para que nós diminuímos comportamentos autodestrutivos e aumentamos comportamentos que vão beneficiar a nossa vida? Beleza? Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você aí. Deixa nos comentários o que ficou. E nos vemos no próximo vídeo.